Sandro Matoso, seu professor de História. Se você quer saber um pouco mais sobre a Idade Média, fazer aquela revisão massa, marota, filé mignon para a sua prova, para o seu vestibular, vem comigo. Parte 2, estamos agora falando sobre a Baixa Idade Média. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá para ver, hein? E aí o que acontece? Mais ou menos por volta do século XI, tá certo? Vai acontecer uma série de transformações nessa Europa que vai impactar diretamente nas relações sociais, nas relações políticas e nas relações econômicas. Me fala o que foi isso, teacher. Te digo agora, bota até baixinho o volume aí. É o seguinte, a gente chama isso de Baixa Idade Média. Mais ou menos depois de uns 400, 500 anos da moçada nos campos, na moçada no processo de ruralização, nós vamos ter um desenvolvimento agrícola. Ou seja, o povo que no começo não sabia plantar muito, agora desenvolve novas técnicas. Como é que eu posso desenvolver novas técnicas? Utilizando os animais, utilizando o arado e a charrua para tornar o solo mais fértil, também fazendo um negócio chamado rotação de cultura. Gira, gira, gira. Eu planto um negócio aqui, depois eu planto outro gênero alimentício para trazer mais nutrientes ao solo. Além desse desenvolvimento agrícola ocasionado por novas técnicas, eu também vou ter, para aumentar a produção, mais terras. E como é que eu aumento essa terra? Duas formas. As invasões dos povos germânicos, elas tinham cessado, e os ataques vikings também. Então isso permitiu que algumas terras de fronteira fossem ocupadas. Aham! Além disso, a galera também pegou uma técnica romana de irrigação e passou a drenar áreas pantanosas. Eu não sei se você conhece uma cidade chamada Berlim, mas Berlim, em Deutsche Sprache, vixe como ele é bilingue, na língua alemã, significa lugar pantanoso. Era muito comum algumas cidades da Europa serem pantanosas, ou algumas regiões serem pantanosas, então eu drenava essa terra, tirava essa água e eu tinha um solo muito mais fértil. É muita sorte, né? Não, meu filho, é muito trabalho. E o que vai acontecer? Com esse desenvolvimento agrícola, é óbvio que eu vou aumentar a produção. E aumentando a produção de alimento, o papai, o que a gente faz? A gente faz amor, a gente faz menino, a gente aumenta a população. Então eu tenho o quê? Um aumento da população por conta agora dessa estabilidade que a produção de alimento ela vai trazer. Só que além disso, vai sobrar tanta comida nesse início que a gente vai vender o excedente. E a prática comercial que existia, mas estava bem discreta, bem tímida, ela vai então ganhar um grande destaque. E nós vamos começar a perceber que algumas pessoas vão sair de feudo em feudo vendendo o excedente da produção de alimentos, ok? Então, nós vamos ter a retomada do comércio. Quando esse comerciante ele chegava num feudo para vender os seus produtos, ele não entrava de cara, ele ficava nas regiões das muralhas. Pega essa visão, pega essa dica. Nos burgos, hambúrguer, não menino, burgo. E no burgo, para estar um pouco mais protegido, eles se estabeleciam. Daí surge o termo burguesia. Eles começam então a ir mais vezes entre os feudos, entre as cidades, entre os burgos. Essa burguesia se desenvolve até que alguém tem uma ideia maravilhosa e fala: por que a gente não junta moga? Quem é moga? Mogalera. Por que a gente não junta mogalera em um lugar específico para ser mais prático? E aí você vai ter o surgimento das feiras. Uma cidade alemã chamada Stuttgart, não, Frankfurt, ela vai ser fundada principalmente porque a partir dali se estabeleceram algumas feiras, uma das mais famosas da Europa, no rio Main. Olha só que cultura! Então, meus amigos, a gente vai ter justamente a importância das muralhas, das cidades medievais, que traziam aquele resquício de proteção militar, também agora tem um caráter econômico muito interessante, tá certo? Lembra que essa cidade e essa feira ela vai estar dentro de um feudo. E o seu feudal vai querer mandar nela. Então essa população que já se organiza nesse renascimento urbano, ela vai utilizar um negócio chamado carta de franquia. Essa questão caiu na prova para professor do município de Calcaia, professor de história, então pega essa visão. E aí com a carta de franquia eles tinham um pouco mais de autonomia e liberdade naquele núcleo urbano. Beleza? Presta atenção aqui que o aumento demográfico trouxe um problema, trouxe uma treta, hashtag tenso. Qual foi? Tem gente demais e tem pouca terra. A moçada vai então ter que sair do campo para essas cidades, o chamado êxodo rural. E lá eles não vão ter como plantar e vão desenvolver outras atividades econômicas, no caso, os artesanatos, os artesãos. Se nada é certo, eu vou vender minha arte na praia. Não era na praia, não, era na cidade.
Então você vai ter muita manufatura, muito trabalho manual, tá certo, pessoal? Bem interessante. E para proteger esse pessoal, quase um chapolim colorado, você nem sabe quem é um chapolim, né? Meu Deus. A gente vai ter as corporações de ofício. Ela serve para quê? Ela serve para trazer assistência para esses trabalhadores, para garantir o monopólio, tá certo? E para defender os seus interesses. Então, cada classe, ela vai ter aí mais ou menos as suas corporações de ofício. Você tem um mestre, essa da Vamos a Todos, seu mestre em ensino de história. Alô, galera da UFC, manca. Mas o mestre é aquele cara que manja bem do trabalho. Ele vai preparar novos aprendizes e aí quando o aprendiz ele se garante muito, ele passa a se chamar oficial. Quando ele está muito top, aí sim ele vira mestre, tá certo? O que vai acontecer? Não era qualquer pessoa que podia entrar na corporação de ofício. Tinha que ter autorização desse mestre, beleza? Bom, para proteger ali os comerciantes, a gente vai ter as guildas e as ligas. A liga mais famosa vai ser a Liga Hanseática, que vai unir vários e vários rotas comerciais aí, vai impactar profundamente a Europa. Beleza? Então pega a visão da importância das muralhas. Lembra que a gente falou aqui sobre sociedade feudal na aula passada? A gente falou também sobre as relações do feudalismo, a relação horizontal entre iguais. Nobreza e clero, nobreza, nobreza, clero, clero, tá? Relação de suzerania e vassalagem. E também a relação vertical entre o senhor feudal e os servos. Lembra que em ambas essas relações a fidelidade ela é muito presente. Tá certo? E aqui também a gente vai ter essa marca ainda nas cidades medievais, no próprio feudo. Bom, por volta ali mais ou menos do ano 1071 aconteceu um negócio chato em Jerusalém. Os turcos otomanos invadem a chamada Terra Santa e aí começam a fazer algumas crocodilagens, né? Aqui no Ceará a gente fala mopaia, tá certo? Com os católicos. E esses católicos agora estavam impedidos de ir à Terra Santa. Então o Papa organiza um negócio chamado cruzadas. E a palavra cruzada é interessante. Serve tanto para levar a cruz de Cristo, quanto para cruzar a Europa e o Mediterrâneo. Qual é o objetivo? Invadir a Terra Santa, invadir Jerusalém e reconquistar para os católicos esse domínio. Tá beleza? Os judeus podiam naquela época andar por ali. Já os católicos o negócio não ficou tão bacana não para eles, até por conta das tretas na Península Ibérica. Então nós vamos ter diversos interesses, foram várias expedições de cruzadas, inclusive expedições em que católicos mataram próprios católicos por conta de interesses comerciais ali em Veneza, em Constantinopla. Loucura, não me conta um negócio desse. Te conto, exatamente. Mas a grande verdade, pessoal, é que as cruzadas elas não vão ter um êxito muito interessante para a Igreja Católica. Olha, a gente tem vários interesses em jogo. A nobreza queria aumentar o seu poder. O Papa queria retomar a Terra Santa e aumentar o seu poder também. Os burgueses queriam novas rotas comerciais. Os camponeses, as pessoas mais pobres, queriam oportunidades e muitas dessas pessoas acreditavam que de fato teriam seus pecados perdoados. E aí para a Europa era interessante colocar as pessoas mais pobres embora, tirar dali, fazer uma limpeza social mesmo. Então eram vários interesses, não somente religiosos, em jogo. Qual é a consequência? Deu ruim. Aumentou a intolerância religiosa, a gente vai ter uma queda da nobreza, porque a igreja vai perder a maioria das batalhas, e esses nobres vão perder dinheiro, os feudos vão ficar cada vez mais fragilizados, os camponeses vão se revoltar, a burguesia vai se garantir, porque vai estabelecer novas rotas comerciais. E o rei também, porque lembra do pacto de suzerania e vassalagem? O rei vai comandar os exércitos. E por mais que ele não ganhe as batalhas, ele vai ter essa força aí bem interessante e significativa. Então aumenta a intolerância religiosa, queda da nobreza, fortalecimento do rei e fortalecimento da burguesia com o desenvolvimento de novas rotas comerciais. Com esse estabelecimento forte do comércio, acredita que começou a vir navio lá da Ásia, e esse navio com um monte de rato dos porões, esses ratos com pulga, e essas pulgas, aquela cor de imundícia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vai aparecer uma doença, meu Deus do céu, que vai matar 1/3 da população europeia, a famosa peste negra, tá certo? De 1348 até mais ou menos 1350, dica pra você, esse assunto é maravilhoso pra cair numa prova. A peste não faz seleção de pessoas, ela mata todo mundo. Veja a obra chamada Dança Macabra. É uma caveira que dança com o rei, que dança com o papa, que dança com o camponês. Mas como a maioria da população era camponesa, é ela que vai morrer. A falta de higiene, a picada da pulga que pega a doença do rato que está contaminado e contamina o ser humano, vai fazer com que surjam bubões, feridas que vão ficar pretas e vão gangrenar. E as pessoas não tinham conhecimento científico muito interessante na época, muito forte, e aí vão acabar colocando a culpa na religião. Melhor dizendo, vão utilizar argumentos religiosos para explicar a origem da peste.
E aí, nessa parada, muitas pessoas vão morrer por conta também desse interesse, que seria um castigo divino. Tá certo, pessoal? E aí, para completar a crise do sistema feudal, nós vamos ter a famosa Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra pela disputa do trono francês e por terras na região ali da França, principalmente próximo da Normandia. A Inglaterra vai tentar, passa 116 anos guerreando e não consegue vencer os franceses. Resultado, o absolutismo francês se fortalece, o inglês começa a decair. Além disso, os camponeses indignados, com tanta fome, com tanta guerra, com tanta violência, eles começam a se revoltar contra os senhores feudais. As Jacqueries, na França, tá? E algumas rebeliões específicas também na Inglaterra. Claro, o resultado de todos eles vai dar ruim para os camponeses, eles vão ser reprimidos e muitos vão ser violentamente assassinados. Tudo isso faz com que o rei se fortaleça cada vez mais. O rei vai ter o apoio da nobreza, que está precisando de uma força. Vai ter o apoio do clero, que está tendo seu poder questionado. E vai ter o apoio da burguesia, que quer alguém para unificar pesos, impostos, leis, medidas e tudo mais. E aí, nessa configuração, a gente tem uma transformação da sociedade. Claro, rupturas e permanências, mas a gente vai ter muita transformação e esse rei passa cada vez mais a concentrar o poder, porque no feudalismo o poder era descentralizado. Nós vamos ter a igreja com outra configuração, a nobreza e o clero apoiando demais esse rei e a burguesia correndo por fora para daqui a pouco fazer grandes revoluções nesse mundo. Se você quer saber um pouquinho mais, se você gostou, dá like, curte, comenta, compartilha. Sandoval Matoso, seu professor de História, vem comigo!